Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje no nosso 16º capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Este capítulo que se chama Desdobramento em Serviço Mediúnico. Vocês notem que esse livro, que a gente vem fazendo esse estudo, é um livro bem técnico. É um livro para aquelas pessoas que estão no trabalho dali de doutrinária, mediúnica, que estão fazendo os estudos da casa, os estudos de mediunidade, o ESD, e também direcionado para aqueles que estão fazendo o curso de qualificadores da doutrina, oferecido pela Federação Espírita do Paraná. Então, ele traz uma terminologia diferenciada e justamente com fundamento no trabalho específico que é exercido nas nossas atividades semanais, diárias da Casa Espírita. É interessante que esse capítulo, Desdobramento, a Sueli nos traz em primeira mão né, uma definição de que a palavra, o termo desdobramento, foi criado, foi trazido pela primeira vez por Leon Denis em seu livro No Invisível, no capítulo 12. Então, não é um termo que foi utilizado por Kardec, mas foi criado por Leon Denis. O Kardec, no capítulo, a partir da questão 400, no Livro dos Espíritos, ele vai falar da emancipação da alma. E então, é interessante que também a Sueli cita nesse capítulo que Ernesto Bozano também se utilizou desta palavra desdobramento. E aí é interessante que a Sueli vai dizer para nós que a questão que acontece com desdobramento no perispírito. Então ela coloca definição que o Zalmiro Zimmermann faz sobre o perispírito no momento do desdobramento. Expandindo-se o perispírito, pode chegar a um estado inicial de desprendimento, em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento. E aí ela também coloca que o desdobramento ele pode acontecer por indução ou provocado por uma ação magnética ou hipnótica. Então é interessante também que ela coloca aqui que tem muitos, a gente já ouviu muito, companheiros nos trabalhos mediúnicos, e as pessoas muitas vezes que dormem no trabalho mediúnico falam, eu estava em desdobramento, eu estava trabalhando. Só que não há uma sintonia, porque quando um trabalhador da equipe mediúnica ele está em estado de desdobramento, o que realmente acontece muitas vezes, para que eles vão até algum lugar, trazer algum espírito, ter um contato com outro espírito, então eles seu perispírito, né? Então o espírito se desloca, o seu corpo fica e o seu espírito se desloca e vai até aquele local. Em muitas situações, para resgate de espíritos que serão atendidos no trabalho mediúnico. Então, quando acontece efetivamente o desdobramento, o grupo todo ou é informado pelo mentor, ou percebe, ou tem uma sintonia de visões, tem essa concatenação de ideias, né? Então todos têm, não é algo que a pessoa adormeceu e falou, eu estava em desdobramento. Não, tem que ter essa vinculação, como a gente viu nos capítulos anteriores. Uma reunião mediúnica é como se fosse um organismo só, todos conectados num só pensamento, num só coração. Então ela coloca essa questão muito interessante e também a questão da veste dos espíritos, porque a veste dos espíritos normalmente nos livros que a gente lê e nas visões que nós temos, em algumas fotos, né, de materialização, os espíritos estão sempre com um manto branco. Então ela coloca que inclusive é uma vestimenta usual, que inclusive Kardec faz essa colocação no livro dos Espíritos, que a vestimenta no livro dos médiuns, me desculpe, ele fala do laboratório do mundo invisível. Então ele refere-se que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas envoltos em largos panos
ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Então é bem interessante, porque às vezes até ela faz uma outra citação do Leon Denis no livro em que é Joana d'Arc, a médium, onde no momento em que Joana está sendo inquirida, né, que por um rei, e eles perguntam para ela: e como é que São Miguel se apresenta? Ele se apresenta despido? E aí ela responde, né, com muita sabedoria: pensais que Deus não tem com o que vestir? Né? Então, imagine naquele tempo, né, no momento em que Joana d'Arc, que foi essa mártir, uma grande médium. Então, mas nesse capítulo, uma questão muito interessante, quem tinha muito essa mediunidade de desdobramento era Eurípides Barçanufo. E tem uma situação muito bela, né, que ela traz nesse livro. Eu vou me ater a essa situação. Ela também fala do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ela conta a situação que eu peço para que leiam, do médium Castro, que como se completa esse desdobramento. É bem interessante. Mas eu vou me ater à questão do Eurípides, que é muito bela, é fantástica. Eurípides eu já li um livro da vida dele e ele é um médium fantástico, eu sou fã dele. Emanuel Filomeno de Miranda também sempre cita, né, o hospital psiquiátrico onde ele trabalha, então é bem interessante. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de um momento da vida do Eurípides que é citada na obra de psicografia de Chico Xavier, que se chama A Vida Escreve. É belíssima essa citação e Eurípides, então, se vê em sonho para num outro ambiente, num outro local. E ele percebe as árvores diferentes, as flores, um lugar muito belo. E ele então parou em determinado momento, ele vê ao longe uma pessoa, mas ele não consegue chegar mais próximo dessa pessoa. Então ele para. E de repente ele percebe que esse ser que ele vê ao longe é Jesus. E então ele fica emocionado e ele baixa a cabeça e lembra, se recorda das lições do Cristo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, a mensagem que deve ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ele fica tão ofuscado com a grandeza do nosso mestre que ele começa a chorar de tanta emoção. Imaginem vocês. E ele viu então, porém, que Jesus chorava. Jesus também chorava. E ele então fica transpassado de súbito sofrimento por ver-se o pranto. Desejou fazer algo para o Cristo que pudesse reconfortar aquele amigo tão sublime, afagar-lhe as mãos e estirar-lhe a madeira de um cão fiel ao seu lado, protegendo-o, envolvendo-o. Mas estava com que chumbado ao chão. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem com as criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, novamente ele perguntou: Senhor, pelos descrentes do mundo? Enlevado missionário de Sacramento, notou que o Cristo lhe correspondia agora o olhar, olho no olho. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então vejam a lição de Cristo para nós. E Eurípides não saberia descrever o que se passou então após esse momento.
como se caísse em profunda sombra ante a dor que lhe trazia aquela declaração do Cristo. Desceu, desceu, desceu e acordou no corpo da carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, a divina revelação que lhe vibrava à consciência entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E nós sabemos que realmente Eurípides, ele passou por uma pandemia, tal qual a que nós estamos passando. E ele então, o seu colégio Allan Kardec, ele abriu as portas para que fossem atendidas todas as pessoas acometidas da gripe espanhola. E ele atendeu as pessoas, ele acolheu e ele acabou recebendo, sendo acometido da gripe espanhola. E ele morreu muito jovem, atendendo aos doentes, se doando, se dedicando, como se tivesse ouvido aquele ensinamento do Mestre Jesus no fundo de sua alma. Então, meus irmãos, nós terminamos com essa mensagem belíssima, esse capítulo, lembrando da figura de Jesus, daquela grande mensagem que Paulo, ao se deparar com o Mestre, simplesmente se curva e pergunta: Mestre, o que queres que eu faça? Nessa reverência, nessa humildade, é que nós, enquanto espíritas, devemos nos portar. Quem gostou, curta o nosso canal, compartilhe e comente. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã.